Desejo para os nossos corações estar aqui nessa manhã celebrando a ressurreição de Cristo, né? Como nós sempre falamos, todos os domingos do ano, nós celebramos a ressurreição porque estamos aqui proclamando o reino de Deus. Mas esse domingo é mais do que especial, é o domingo que especificamente nós comemoramos e celebramos essa data tão especial, esse acontecimento tão marcante, que, como a Fernanda falou, é a base, é a razão da nossa fé, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs uma das narrativas da ressurreição, porque nós sabemos, né, que ela é narrada nos 4 evangelhos. Eu gostaria de compartilhar a narrativa que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Lucas 24, versículos de 1 a 12. E ao ler, ao meditar nessa narrativa da ressurreição, eu tirei para mim algumas lições. Deus falou ao meu coração algo que nós podemos aprender aqui desse texto, então eu gostaria de compartilhar com todos. Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 2. De 1 a 12, perdão. Versículos de 1 a 12. Nos diz assim a palavra de Deus: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e algumas traduções está especiarias que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Louvado e exaltado seja o teu nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso grande Deus e Pai. Muito obrigado, porque nós estamos aqui nessa manhã por amor a Ti, por louvor a Ti, mas acima de tudo porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor transformou as nossas vidas, porque o Senhor nos dá ânimo e fôlego para anunciar a Tua salvação. Pai amado, que o Senhor possa nessa manhã falar aos corações que estão nos assistindo, às vidas que estão ouvindo, ó Deus, participando desse culto, que essas lições possam ficar gravadas em nossas vidas, que nós possamos levá-las no decorrer de toda a nossa existência. Nós oramos agradecidos e celebramos a ressurreição de Cristo, porque o Senhor é grandioso, soberano e Pai de todos nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, essa narrativa da ressurreição, como todas as narrativas dos 4 evangelhos, é um dos textos bíblicos que geram mais discussões e controvérsias, como quando eu falo discussões e controvérsias, na sociedade de um modo geral, né? Porque mesmo fora do mundo religioso,
muitos textos bíblicos são conhecidos, e as pessoas sempre discutem acerca deles, sempre conjecturam acerca destes textos. E esse texto da narrativa aqui da ressurreição é um dos que geram mais discussões e mais controvérsias. A gente, quando acompanha essa época e assistimos algum programa, algum documentário, a gente vê as pessoas discutindo as teorias de como foi a crucificação, de como foi a ressurreição, de como era a aparência de Jesus. Mas, na realidade, para nós, os que cremos, os que temos fé, tudo isso é secundário. Tudo isso não tem tanta relevância assim, porque nós cremos na ressurreição, nós cremos na vinda de Cristo, na morte dele, cremos que ele morreu para nos salvar. E aí, quando nós lemos esse texto, nós podemos, assim, tirar algumas lições, algumas reflexões para as nossas vidas, tirar algum ensinamento para a nossa existência, daquilo que o Senhor tem nos mostrado dentro da sua palavra. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições, alguns ensinamentos que nós podemos retirar, nós podemos extrair desse texto que foi lido. O primeiro ensinamento que nós podemos retirar desse texto, nós podemos extrair, é a devoção, irmãos e irmãs, daquelas discípulas que foram ver o túmulo de Jesus. Quando nós olhamos alguns comentaristas, quando nós lemos, aquilo que se fala acerca dessa passagem, muitos se lembram que aquelas mulheres ali não haviam crido, ou não tinham conhecimento, ou não deram tanta importância ao fato de que Jesus havia anunciado que ele iria ressuscitar. Então, se elas estavam indo ao túmulo levar algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus, elas, naquele primeiro momento, não estavam acreditando em sua ressurreição. Tanto é que os irmãos podem ver que elas ficaram surpresas ao encontrar o túmulo vazio. Então, muitos olham sobre essa perspectiva. Mas nós podemos enxergar também a atitude dessas mulheres sobre outra ótica, sobre outra perspectiva, que é a ótica da devoção, que é a ótica da perseverança, que é a ótica do amor que elas tinham por Cristo Jesus. Por quê? Porque os discípulos, de um modo geral, eles tinham a expectativa de que Jesus seria um Messias vitorioso. Eles não tinham a perspectiva de que Jesus iria sofrer nas mãos dos líderes religiosos, de que Jesus iria morrer de uma forma tão cruel e iria padecer da forma como ele padeceu. A expectativa deles não era essa. Os irmãos se lembram que quando Jesus, lá em Mateus 16, falou para Pedro, explicou para Pedro que importava que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, o que Pedro falou? De modo nenhum, Jesus, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. E Jesus até atribuiu as palavras de Pedro a Satanás, como se Pedro estivesse ali sendo usado por Satanás para interromper um plano de Deus. Então, a expectativa dos discípulos não era o sofrimento e a morte de Cristo. Então, quando eles se deparam com aquela cena, com aquela realidade de que Jesus havia morrido, havia sofrido, porque a expectativa deles era de um Messias vencedor, de um Messias vitorioso, eles ficaram extremamente decepcionados. Eles ficaram extremamente frustrados. Eles ficaram extremamente desiludidos, porque esta não era a expectativa deles. Mas os irmãos percebam que mesmo com toda essa frustração, com toda essa desilusão e decepção, aquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus estavam demonstrando seu amor por ele.
Elas poderiam argumentar: a nossa expectativa foi frustrada, os nossos sonhos foram derribados, a nossa esperança se dissipou, então não há mais nada a fazer. Vamos voltar para as nossas casas, vamos continuar tocando as nossas vidas. Mas não foi isso que aquelas mulheres fizeram. Mostrando todo o seu amor, todo o seu respeito por aquele que havia conduzido as suas vidas durante aqueles últimos 3 anos, por aquele que havia ensinado, havia orientado, havia dado vida para muitas pessoas, havia curado muitas enfermidades, demonstrando todo o seu amor e demonstrando que Jesus realmente trouxe uma marca para a vida delas, marcou a vida delas. Elas foram ao túmulo levar as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mesmo diante da decepção, da frustração que elas haviam vivenciado, que elas haviam passado, elas não deixaram de reverenciar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Elas não deixaram de reconhecer a importância de Jesus para a vida delas. Então, quando eu olho para a atitude dessas mulheres, eu não observo sobre a perspectiva de que elas não estavam crendo na ressurreição, de que elas não haviam crido na ressurreição de Cristo. Eu não olho somente por essa perspectiva, mas eu olho pela perspectiva também de que elas continuaram fiéis a Cristo, fiéis ao Senhor Jesus, mesmo diante da frustração, mesmo diante da decepção, mesmo diante da desilusão. Porque os irmãos sabem, que é muito difícil, é muito ruim nós não termos as nossas expectativas supridas, ou nós temos as nossas expectativas frustradas. Mas tudo isso não abalou a fé daquelas mulheres, porque elas estavam indo ao túmulo ali, reverenciando aquele que, como eu falei anteriormente, havia marcado as suas vidas. Então, a lição, irmãos e irmãs, que nós podemos tirar desse texto é de que, nestes tempos que nós estamos vivendo, de uma pregação, acima de tudo, triunfalista, de uma pregação em que seguir a Jesus seria sinônimo de obter dinheiro, status, poder, fama, nós devemos reverenciá-lo e adorá-lo. Nós devemos ter a consciência de que a nossa fé em Cristo, de que o nosso seguir a Cristo não está restrito apenas às coisas materiais ou às vitórias que Ele pode proporcionar a cada um de nós. Num tempo em que as pessoas, como eu falei, pregam o triunfalismo, pregam que ao seguir a Cristo você só vai obter vitória, ao seguir a Cristo o seu sofrimento vai cessar, ao seguir a Cristo as suas tribulações vão cessar. Nós devemos ter essa certeza, nós devemos ter essa convicção de que nós seguimos a Cristo, não apenas por aquilo que Ele pode nos dar, não apenas pelas nossas vitórias. Nós seguimos a Cristo porque nós o amamos. Nós seguimos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Nós seguimos a Cristo porque Ele é o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Nós seguimos a Cristo porque Ele é que nos concede a salvação. Então nós devemos rejeitar, repudiar toda a pregação triunfalista em que anuncia apenas Jesus como aquele que pode satisfazer as nossas necessidades. As pessoas, muitos líderes religiosos hoje pregam apenas Jesus como aquele que pode satisfazer os nossos desejos.
Hoje em dia existe até coach evangélico. As pessoas olham para Jesus apenas como aquele que pode nos oferecer uma autoajuda, como aquele que pode suprir as nossas necessidades financeiras e resolver os nossos problemas financeiros. Mas nós seguimos a Cristo porque nós o amamos primeiro. E temos a consciência de que o seguir a Cristo significa também penar, sofrer, muitas vezes. Que seguir a Cristo significa passar por adversidades. Porque quando nós olhamos o texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, no livro de Atos, nós vemos aquilo que os discípulos passaram por amor a Cristo. E nós temos a consciência realmente que seguir a Cristo nos concede muitas bênçãos, mas não nos isenta de passar por lutas e dificuldades, não nos isenta de passar por tribulações, não nos isenta de passar por situações difíceis na nossa vida. Nem tudo vai ser um mar de rosas. As pessoas hoje não querem mais pregar isso. Nem tudo vão ser flores. E muitos também não querem ouvir. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. É a mensagem de que cada um deve levar a sua cruz. É a mensagem de que, mesmo diante das lutas que nós estamos sujeitos a passar, e nós temos a consciência de que nós podemos passar, Deus estará conosco, Jesus estará ao nosso lado. Então, nós podemos tirar essa primeira lição do texto com relação a essas mulheres, que diante das frustrações, das desilusões, da quebra de expectativa, elas não abandonaram Cristo. As pessoas hoje querem seguir a Cristo apenas buscando algo em troca, né? Eu sigo a Cristo porque Ele pode me dar alguma coisa. Eu sigo a Cristo porque Ele pode fazer algo pela minha família. Eu sigo a Cristo porque eu estou esperando receber alguma coisa no futuro. Mas nós devemos seguir a Cristo por amor. Nós devemos seguir a Cristo porque nós fomos alcançados por Ele. E nós temos que sempre proclamar essas verdades. A segunda lição, irmãos e irmãs, que nós podemos tirar desse texto, é que a palavra de Jesus, ou nós podemos dizer de um modo geral, a palavra de Deus, é a palavra que nos traz a verdadeira esperança. E é a palavra que tem o maior significado para o nosso viver. Nós podemos observar que no versículo 8, quando o anjo falou para as mulheres acerca daquilo que Jesus havia profetizado e anunciado acerca da sua ressurreição, elas se lembraram dessa palavra. Então, provavelmente aqui, elas talvez estivessem desatentas e não se lembravam disso, que Jesus já havia proclamado que Ele iria morrer e ressuscitar. E quando os anjos lembram ela dessa passagem, quando os anjos lembram a elas desse discurso de Jesus, elas se encheram de esperança, elas se encheram de regozijo, porque se lembraram da palavra de Cristo, porque se lembraram da palavra de Deus. E é a palavra de Deus, irmãos e irmãs, é que nos dá a esperança, é que nos dá um renovo, é que nos dá a perspectiva de uma nova existência. Nós entendemos e compreendemos a importância, sim, de muitos discursos religiosos. Por quê? Porque as várias religiões, muitas religiões, pregam em algum aspecto algo de bom, que a gente pode encontrar nas Sagradas Escrituras. Porque muitas religiões não pregam coisas ruins. Muitas religiões pregam o amor, a paz, a harmonia, a solidariedade. Nós também entendemos e podemos valorizar, e assim, tem até um certo valor, a filosofia.
Porque a gente, por exemplo, pode citar aqui o que disse Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Né? É algo importante, nós realmente devemos nos conhecer. Nós não desprezamos essas palavras de algum discurso religioso ou palavras filosóficas, mas nós temos que reconhecer sempre e proclamar que não há nada comparado à palavra de Deus. Não há nada igual à palavra de Deus. Porque, mesmo com a importância de alguns discursos religiosos, de algumas palavras filosóficas, não há nenhuma palavra que possa trazer vida, que possa transformar almas, que possa redirecionar a existência do ser humano, que possa trazer a esperança para a vida de um mundo tão desesperançado como é esse que nós estamos vivendo. Nós temos que reconhecer sempre e proclamar que a palavra de Deus que é a solução para a humanidade, que é a solução para as pessoas. Nós temos que reconhecer e proclamar sempre que a palavra de Deus é o alento para as nossas vidas, que é a palavra de Deus que nos consola, que é a palavra de Deus que nos fortalece. Assim como as palavras de Jesus trouxeram esperança quando aquelas mulheres lembraram delas, são as palavras de Jesus também que traz uma nova perspectiva para o ser humano. E nós estamos vivendo num tempo que realmente o ser humano precisa de um direcionamento. Quantas notícias tristes, quantas notícias aterradoras. Nós ficamos até mesmo desanimados de assistir ao noticiário, com medo de ficar ainda mais triste, porque é tanta desgraça, é tanta tragédia. O que nos resta, irmãos, é orar, interceder e continuar anunciando essa palavra que transforma vidas, que dá salvação eterna, que transforma a existência da pessoa, que faz uma pessoa que não tem perspectiva, que faz uma pessoa ímpia, uma pessoa que anda toda errada, que faz ela mudar de vida. Então nós não podemos deixar de lembrar e de reconhecer que é a palavra de Jesus que nos dá esperança. E essas mulheres aqui se encheram de esperança ao ouvir a palavra de Cristo, ao se lembrar da palavra de Cristo. O texto bíblico diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é ela que nós devemos valorizar cada dia nas nossas vidas. É ela que nós devemos dar a importância. Como eu falei, os estudos são importantes, não só nessas áreas que eu falei. Os estudos, de modo geral, são muito importantes. Mas mais ainda, é o conhecimento, é o estudo da palavra de Deus. É a transmissão dessa palavra. Porque o mundo só vai ter conserto, o mundo só vai tomar rumo quando cada vez mais as pessoas, não apenas, irmãos, conhecerem, ouvirem falar da palavra, mas vivenciarem essa palavra. E quando eu falo isso, eu falo de um modo geral, porque muitas pessoas vivem nos ambientes religiosos, ouvem a palavra, leem a palavra, mas não praticam a palavra. E nós estamos necessitando de pessoas, homens e mulheres, que vivam a palavra com a sua intensidade que ela merece, se apaixonem pela palavra, amem o discurso de Jesus, os ensinamentos de Jesus, irmãos. Então, porque essa palavra que nos traz esperança, foi a palavra que trouxe esperança para essas mulheres. E uma terceira lição que nós podemos tirar, irmãos, dessa narrativa da ressurreição de Cristo, é que quando essas mulheres, elas tomaram a consciência de tudo aquilo que havia acontecido, de que realmente, os anjos estiveram ali
lembraram elas da palavra de Cristo, e elas tomaram a consciência de que realmente a promessa do Senhor se cumpriu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando elas tomaram essa consciência, elas foram anunciar. Olha, vejam bem, aos demais discípulos que Jesus havia ressuscitado. Não foi anunciar para outras pessoas que não haviam seguido a Cristo, que não conheciam a Cristo. Elas foram anunciar para os próprios discípulos. E os próprios discípulos não acreditaram nas palavras daquelas mulheres. Não acreditaram na narrativa daquelas mulheres e até mesmo cogitaram a possibilidade de que aquelas mulheres estavam loucas. Porque, voltando ao que eu havia falado anteriormente, a gente pode perceber que a ressurreição não estava no horizonte deles, não estava dentro dessa perspectiva. É por isso que elas ficaram surpresas quando viram o túmulo vazio. É por isso que eles não acreditaram nas palavras que elas estavam falando acerca da ressurreição e as consideraram até mesmo loucas diante daquilo que eles estavam ouvindo. E aí, quando eu olhei esse texto aqui, versículo 11, na minha versão, diz: tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Então eu refleti sobre que quando muitas vezes nós saímos para anunciar a mensagem do Evangelho, quando eu estou falando assim, saímos para anunciar, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é a nossa vivência, porque a nossa vida é uma mensagem. Então, quando nós anunciamos a palavra do Senhor, para muitas pessoas é loucura. Assim como para aqueles que estavam ali, que ouviram a mensagem da ressurreição, elas pareciam loucas, para o mundo que vive na contramão dos ensinamentos de Cristo, quando nós anunciamos e divulgamos e falamos a palavra de Deus e vivenciamos a palavra de Deus, para eles isso é loucura. Para eles isso não tem nexo. E o próprio texto diz, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para muitos, a mensagem da ressurreição, a mensagem da cruz, parece loucura. Mas nós não podemos nos desanimar. Nós devemos perseverar e continuar proclamando as verdades do nosso Senhor. Porque quando nós nos propomos a agir de acordo com a vontade de Deus, a pregar as verdades do Senhor, nós temos que estar conscientes de que podemos sim sofrer perseguições, de que podemos sim ser rejeitados, de que podemos sim ser ignorados pelas pessoas, porque a palavra de Cristo ela é revolucionária, foi naquela época e é nos dias de hoje. Vocês imaginem, irmãos, a gente pregar acerca do Sermão do Monte, o mais belo discurso de Jesus, do Sermão do Monte que Jesus falou sobre amor, sobre perdão, pregar sobre perdão na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo, em que as pessoas querem a vingança, pregar sobre o amor nesse mundo em que muitos querem proclamar o ódio, pregar sobre solidariedade, generosidade, nesse mundo em que muitos são individualistas e egoístas. Pregar sobre se doar ao próximo, nesse mundo em que muitos só pensam em si. Pregar sobre ajudar o próximo, nesse mundo em que muitos querem tirar vantagem sobre os outros. Então, a palavra de Deus acaba se tornando para muitos ouvidos uma loucura. Acaba se tornando para muitos ouvidos
uma insensatez. Mas para nós que somos salvos, é a redenção do Senhor, é a salvação do Senhor, é o refrigério que o mundo necessita. Então, nós temos que ter a consciência, ainda que venhamos a sofrer algum revés, ainda que venhamos a passar por perseguições, ainda que venhamos a ser rejeitados, nós não podemos deixar de falar e de pregar aquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de anunciar a ressurreição de Cristo. E quando eu falo anunciar a ressurreição, eu estou falando da palavra de Deus de um modo geral. Porque o anunciar, o ir, não vai ser o ir apenas como eu falei no início, regado de flores, com as portas abertas. Não. Ser fiel, irmãos e irmãs, à palavra de Deus, viver fielmente a palavra de Deus, muitas vezes requer renúncia, muitas vezes requer a disposição de ser rejeitado ou rejeitada. E nós não podemos nos intimidar, nós temos que continuar e avançar. Essas mulheres aqui, de imediato, ninguém quis acreditar nelas. A gente vê que elas realmente saíram como missionárias para os próprios discípulos, porque elas tomaram a consciência da ressurreição e não guardaram a informação só para elas. Elas não limitaram a informação só para si. Elas saíram logo para anunciar, para proclamar aquilo que elas haviam vivenciado. E é esse ânimo que a palavra de Deus precisa produzir em nós a cada dia. Nós devemos sair, nos alegrar e ter a disposição de proclamar aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Então, que as lições desse texto, dessa narrativa acerca da ressurreição, possam ficar guardadas nos nossos corações, e que nós possamos, acima de tudo, buscar cada dia, vivenciá-las e anunciá-las para a glória do nome do nosso Deus. E celebrarmos a cada momento esse acontecimento que é ímpar e que é o fundamento da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos direcione e nos capacite para anunciarmos a sua ressurreição dia após dia. Amém. Amém.